e começa mostrando um garoto indo para a escola dele. E ele chega na escola dele correndo pelas escadas. Alguns colegas da sala dele estavam falando em ir para um karaokê e eles acabam convidando ele, só que ele acaba não querendo ir. Dá pra perceber que ele não é muito de fazer amigos, né? Meio que ele tá vendo algumas dicas num livro. Será que isso vai dar certo, velho? E a primeira é pra ele não se preocupar e não pensar demais. E meio que ele tá lá no lanche lá e ele escolhe o lanche mais ruim que tem. Ele não pensou demais, né, dessa vez. Segunda dica: não se preocupe que os outros veem você. Diga o que pensa. Será que ele vai fazer isso mesmo? Ele vê uma garota sentada no lugar dele e não faz nada. Essas dicas são bosta. Até alguma coisa que tinha pra fazer na sala era os outros que decidiam por ele. Foda, mano, foda. E tinha algumas pessoas pedindo o zap pra uma menina. Isso tem um nome, amigos: gadice. E ele não acaba não pedindo. E ele está certo, não pode ser gato. Mas ele consegue trocar números com outra garota. E quando ele tá indo embora, mostra uns bagulho no céu. É que eu esqueci o nome, beleza? E aparece um corvo com 3 pernas e rouba o livro dele. E ele vai atrás, né? E ele segue esse corvo até um templo. Aí nesse tempo ele solta o livro lá no chão e ele pega. Aí começa a acontecer uma coisa esquisita que você fica: que porra que tá acontecendo aqui? E aparece uma pessoa. Ele, quando levantou do chão, fica falando que conseguiu entrar. Me não está entendendo nada. Ele fica lá falando sozinho que conseguiu, não sei o que. Ele pergunta pro Naomi que dia é hoje. E o Naomi fala que é 6. E é engraçado que ele tá fugindo aos poucos. E quando ele consegue fugir, ele vai atrás, né? Aquele cara esquisito. E meio que só o Naomi pode ver ele. Então, o que diabos é você? Me diga, o que é você? E ele acorda depois dessa. Ué, foi um sonho isso tudo? Não! Aí ele vai entrar aquele cara estranho lá. Ele leva o Naomi pra ver uns drones lá. E o drone acaba peitando na cabeça do Naomi. Eles falam que toda a cidade está sendo monitorada por aqueles drones. É muita informação, só em poucos segundos, velho. Ele fala que ele é um Akioto do passado. Calma, amigo, que a loucura nem começou ainda. Ele disse que ele é o Katakangi Naomi do passado. E como assim do passado? É porque ele é o Naomi de 10 anos atrás. Caraca, que prostitute da porra foi isso, mano? E ele ainda disse que sabe tudo sobre ele. Mano, isso é bem óbvio, né? Você sabe, né, pra que eu vim aqui? Na real, não sei não, mas aqui você quer uma namorada? Ele não soltou essa, mano, ele não soltou essa. Na sala de aula ele fica observando aquela garota lá que ele pegou o zap. E ela faz diferente do próprio, tá? Tem um rolo de gente lá e ela já entra no meio lá e pega aquele mesmo pãozinho lá que o Naomi pegou. Talvez aquele pão não era tão ruim assim não, então. Até ela pegou. Tá vendo, velho? Ela ao contrário do Naomi. Tinha alguém no lugar dela, ela falou meu lugar. E elas saíram. Eu tava lá falando com o eu dele do futuro lá no banheiro. Ele disse que uns 13 meses ele vai sair com a Ruri. Beleza, eu gosto de chamar ela assim, tá? Foi mal. Ele acha que ela seria meio que impossível pra ele. Só que o eu dele do futuro fala que não. E diz que ela é fofa ainda. E ele não acha ela meio que fofa. Ela é bonita, mas ele não acha ela fofa. Ele vai mostrar pra ela como ela é fofa. Mas meio quando ele vê ela, ele começa a chorar. Ele fala que depois que eles começaram a sair, aconteceu um acidente no festival. Uma descarga elétrica pisou uma árvore e meio que ela tava lá debaixo. E ela nunca mais abriu os olhos. Que triste isso, velho. Ele fala que o objetivo dele é alterar a gravação. Vai dar merda isso aí. Meio que ele quer reescrever a gravação pra impedir aquele acidente, né? Pra ele não perder a amada dele. E o Naomi fala uma verdade verdadeira, que se ele salvar a Ruri nessa gravação aí, ela não vai voltar pro mundo real dele. E ele sabe disso. Ele disse que não conhece ela muito direito, mas vai ajudar ele. Vamos ver o Naomizinho pegando a Ruri. Ele disse só pra não ser muito estranho, vai chamar ele de Sensei. Aí aparece aquele corvo lá de novo e vai por rumo da mão dele e vira tipo uma luva. E no outro dia ele já vai começar o treinamento. Ele tem que imaginar com a mente dele. Qualquer coisa que ele imaginar na mente dele, acontece. Mas ele tem que colocar a mão no chão pra poder acontecer as coisas, é claro. Mas e Will, pra que esse treinamento? Spoiler, pra enfrentar uns bichos aí mais pra frente do filme. Ele fala pra ele pegar o livro, abrir e derrubar no chão. E fala pra ele pegar agora. Essa vai ser a minha melhor vigarista. Se lascou, mas ao mesmo tempo se deu bem. E ele pede desculpa pelo que aconteceu ontem e devolve um negócio pra ela. Depois disso eles ficaram conversando pelo zap. Pra se ver, ele mandou até carta pra ela, mano. E ela mandou uma carta dizendo obrigado por ter avisado ela. E o Naomi tava na biblioteca com a Ruri, aí tinha dado a hora deles ir embora. E o Naomi fala que vai por ele, mas ela disse que eles estavam no mesmo ônibus naquele dia, então eles não estão indo para o mesmo lugar. Eles falam que naquela vez ele tava indo era pra biblioteca, dizendo ele que era porque tinha um livro de mistério lá. E o nome da biblioteca
biblioteca Aramita. Eu que esqueci de dizer, beleza? E ela fala que vai todos os meses para lá para ler. E o sensei dele tava vendo um bicho muito estranho que tava passando pela rua. E o Naomi mostra um ferrinho lá que ele ficou praticando a noite todinha para o sensei dele. Ele fala que a imaginação é o mais importante, para ele imaginar igual ele fez com o ferro, para ele ficar treinando. Ele treinou tanto que acabou dominando. Agora ele salva a Ruri. Aí mostra a Ruri subindo aquelas escadas que tem na biblioteca. Eu sei, você nunca foi na biblioteca. Eu sei, meu amigo, eu sei. Eu também nunca fui. Como é que é? E ela tá colocando o livro lá no lugar e meio que ela fica meio que tonta. Eu acho que ela tem medo de altura. Eu acho não, tenho certeza. Só acho que ela caiu em cima do Naomi, né? O nome fala que qualquer coisa pode deixar com ele. Isso foi fofo, mano. E o sensei dele repara que ele tá com sortes no rosto. O Naomi pergunta o que é pra ele fazer agora. Ele diz que é só pra ele continuar do jeito que ele está. Ele fala que tem lá as informações dele, tudo lá naquele livro do futuro dele. Mas eu acho que é porque ele sabe já mesmo de tudo. Não tem negócio de livro do futuro, não. Minha opinião, amigos, minha opinião. E aquele bicho só observando. Aí vai ter um evento de livro de segunda mão e eles vão ter que participar. Eles vão ter que coletar livros usados para vender nesse dia. E eles ainda vão precisar de um assistente. Aquela menina lá que conseguiu o zap dos meninos tudinho pergunta se a Ruri faria um cosplay. Ela disse que não faria não. O sensei dele disse para ele fazer o melhor na coleta de livros. E ele ainda continua treinando, só que ele é muito lento. Eles só conseguiram 2 livros até agora. Triste, mano. Mas eles falam que não vão desistir. Eles vão tentando e não conseguem. Aí ele fala que também pode ser doado em casa, não precisa ser só em coleta. Aí o Naomi vai lá pra casa da Ruri. A Ruri fala que o avô falecido dela leu e colecionou esses livros. O Naomi se pergunta se tudo bem botar esse livro na coleta. Ela diz que tudo bem, ele ficaria mais triste se não fizesse isso. E é verdade, né, amigos? E eles começam a carregar os livros. Eles dão uma pausa. Ela pergunta pro Kataka Kaji-san que livro que ele mais gosta. Ele diz que lê quase tudo. E ela fala que gosta de romance com aventuras ainda. O Naomi acaba falando que gosta de livro de ficção científica, pois pode mostrar um mundo maravilhoso e tal. Eles falam um monte de coisas da hora lá. E ela mostra uma cena linda que ela diz que também entende esse sentimento que ele falou. Ele pega um livro e pergunta se ele pode ler um pouco. E ela deixa, né, claro. E finalmente ele chega com os livros lá. Mas que cachorro do vizinho chato, porra, mano. Aí eles colocam os livros lá no lugar lá e vão-se embora. E meio que acontece uma coisinha inesperada. Meio que todos os livros pegaram fogo. Meio que o Zé Ruela do sensei do Naomi sabia. Ele fala que a feira do livro foi cancelada e ela estava deprimida e ele foi lá consolar ela. Só que o Naomi não gostou muito disso não. E o Naomi acorda bem cedinho. O Naomi tinha ido na biblioteca pra você conseguir alguns livros parecidos com aquele. Eu acho, né, que foi isso. E o sensei dele acaba ajudando. Que bom, né, amigos? E ele foi olhando de um por um os livros até achar os que ele tava precisando. Isso foi fofo, mano. No outro dia ele dá um bom dia pra Ruri, meio cansado, né? O que a gadice não faz? Quer dizer, o que o amor não faz, né, amigo? O Naomi fala que fica feliz que aquele livro está seguro e acaba dormindo nos braços dela. E os outros alunos acabam chegando e vendo aquilo. E eles também tiveram a mesma ideia do Naomi de trazer um livro. Eles já estavam entregando os cartazes para eles ir ler um livrozinho na feira dos livros usados. O filme está me incentivando a ler um livro interessante. Aí o Naomi acorda lá e a Ruri mostra como é que tá nas vendas. Pelo incrível que pareça, as vendas esgotaram. O pessoal curte um livro, hein? E ela agradece ele. E finalmente ele fala que gosta dela, meus amigos. Ela diz que um encontro é algo que não se faz sozinho. Ela diz que eles devem tentar fazer isso juntos. E mostra o Naomi treinando mais uma vez lá, né? Ele consegue fazer um mini sol na mão dele. Agora vai começar a loucura, amigos. Chegou o tal dia dos fogos de artifício, né? Do festival. Ele fala que naquele dia o raio caiu umas 8 horas por aí da noite. Aí o Naomi tá na espera lá e aparece um monte de bichos estranhos. Parece que eles querem pedir que o Naomi salve a Ruri. Mas até que ele consegue dar um jeito, o sensei vai ajudando ele no processo. Ele fala pra ele proteger até na hora do acidente ela. Meio que alguns deles conseguiram entrar lá pra dentro da casa e teleportou ela lá pra ponte. Caramba, mano. Ela até machuca a perna no processo quando o Naomi tá fugindo mais ela. Meio que o raio já tava pra vir, então ele fez uma bolha gigantesca e aquele monte de bicho subindo em cima pra impedir ele. E chega o raio. Por pouco que ele não consegue, mano. Por pouco, mas conseguiu. E ele fala que conseguiu parar a Ruri e dá um abraço nela. É agora, o momento que eu tava mais esperando nesse filme. É agora, é agora, é agora. Porra, menor. O sensei dele prendeu a Ruri. Não acredito, mano. Eu vou resumir aqui pra vocês. Meio que ele fez tudo isso pra poder levar ela lá pro mundo dele. Entendeu? Se não tiver entendido, desculpa aí, cara.
Aí ela acorda lá no mundo dele lá, teve um monte de processo lá pra ela ficar daquele jeito que ela tá, beleza? Mano, e o Naomi ficou... Nossa, ficou chocado, velho. Ficou bem chocado. Também, né? Ele foi enganado por ele mesmo de 10 anos atrás, é foda. O Naomi vai até na casa dela lá, mas meio que tem uma... Te dá tipo um escudo lá que não deixa ele passar de jeito nenhum. O sensei dele lá resolve desligar tudo pra recuperar as coisas que perdeu. E o Naomi tá fugindo daqueles bichos lá. Mas por que ele não luta? É porque ele perdeu a luta, galera. Não esqueci de dizer, tá? O sensei dele tem até uma cicatriz enorme nas costas, por causa que ele ficou tentando um código lá pra poder entrar no mundo do Naomi lá. Depois dele tanto tentar, ele conseguiu. Aí depois você já sabe o que rolou, né? Aí eles começam a desligar tudo lá, ou reiniciar. Aí aqueles bichos começam a tocar nas coisas, as coisas começam a ficar desaparecendo. E o Naomi correndo pra não desaparecer junto com aquelas coisas, né, mano? O Naomi percebe que o mundo dele tá sendo apagado. E ele acaba pulando pra aquele grande negócio vermelho. E fica tudo tipo uma dimensão paralela. Aí ele foi parar num lugar misterioso, que nem eu sei onde é que ele tá. Aí aparece aquele corvo lá e diz que tá do lado dele e vai ajudar ele. Resumi. E ele vai atrás de sua amada, né, meus amigos? E a Rudy saca na hora que ele não é o Takashi-san dela. Aí começa a aparecer um ruído daqueles bichos lá. Aí ele percebe que aquilo lá também é uma gravação. Mano, cadê o mundo real, velho? Cadê o mundo real? Eles quase matavam a Rudy, bicho. Se não fosse o Naomi chegando nem na hora, ele derrota os bichos lá e ainda dá um soco no sensei dele. Quem mandou ele tararicar ele mesmo. Aí o Naomi pega a Rudy e vai-se embora, menino. Acontece um monte de coisas legais, né? Quando ele vai indo embora. Uma animação foda. Quando ele tava pra ficar encrencado, o sensei ajuda ele. E ele meio que se arrependeu do que ele tinha feito. E o Naomi faz o caminho lá pra Rudy volta. E mostra uma cena muito linda, velho. Depois disso, ela começou a descer lá. Meio que aquele rolo de bicho lá se juntaram e estavam querendo apagar o sensei do Naomi. Só que o Naomi não quer que isso aconteça. E o sensei dele acaba entrando no meio e ganhando uma furada, né? E ele acaba morrendo. Essa parte é meio triste, então não vou narrar bem direitinho. E o Naomi volta lá pra tá a coisa, né? A Naomi. E rolou beijo, crã. Aí depois mostra ele acordando, então, tipo, era ele que tava de coma e não ela. Caralho, esse final me bugou. E eles estão na lua ainda. Caramba.